Oi, pessoal, bem-vindos ao podcast da BSV. Hoje a gente está num setup super especial. A gente está na conferência da BSV 2025, que está acontecendo no Vale do Silício, aqui no Google. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que também veio acompanhar a conferência. Acho que se você acompanha conteúdo de tecnologia, muito provavelmente você já viu o conteúdo da Júlia. Vou deixar ela se apresentar muito melhor do que eu, mas super fã do seu conteúdo, Júlia, e muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Dá muito trabalho esse conteúdo, então escutar isso também é muito bom. Bom, eu sou a Júlia De Luca, eu trabalho no Itaú BBA, no Banco de Investimento, cobrindo empresas de tecnologia, que a gente chama de middle, né? Então, empresas médias, ou seja, emerging tech, em suas transações estratégicas, seja ela uma fusão, aquisição ou um round, um private placement. E, obviamente, quando acontece, porque tem tempo que não tem acontecido, IPOs, né? Então, são os dois produtos do Banco de Investimento. Eu comecei a minha carreira, a gente estava falando há pouco, né? No Icatu, onde eu estagiei por um ano na área de Private Equity. Na sequência, eu fiquei 5 anos no Gávea Investimentos. No Gávea, eu fazia Investor Relations e Business Development só com investidor baseado fora do Brasil. Aí depois eu passei quase 1 ano e meio na Stone, que foi meu primeiro contato com tecnologia. E agora, 7 anos quase de Itaú BBA. Então, tem bastante história. Mas assim, antes você já tinha interesse pelo mundo de tecnologia? Ou foi assim, na Stone você se aproximou e aí você começou a trabalhar no BBA e precisava cobrir, né, todo esse tipo de conteúdo? E aí, me conta um pouco como foi o caminho, assim, como foi essa transição até hoje você ser uma referência em criação de conteúdo de tecnologia? Legal. Pouca gente sabe, mas eu nunca tive nenhuma atribuição quando eu entrei no banco de tecnologia. Nunca tive. Então, acho que logo na entrada, né? Obviamente, hoje em dia sim, mas na entrada não. Então, eu me apaixonei por tecnologia quando eu fui para a Stone. Quando cheguei na Stone e trabalhava do lado de um desenvolvedor, estava vendo, né, as coisas, falei, gente, esse mundo é muito mais legal do que o mercado financeiro tradicional, né? Sabe, eu preciso prestar atenção. Então, foi aí que eu comecei a estudar todas as empresas grandes de tech e, obviamente, a Stone não era listada ainda. Então, a gente traçava os paralelos que a Stone poderia, os caminhos que a Stone poderia ter com base nas empresas já listadas. E quando eu entrei no banco, a vaga que eu entrei, né, que tinha, era Equity Sales. Aí, para quem não sabe, Equity Sales nada mais é do que você cobrir fundos de public equities na corretora do banco, dar acesso ao research, corporate access, ou seja, não tinha nenhum foco em tecnologia. Mas quando eu entrei no Itaú, eu já tinha uma visão de que eu precisava ser diferente. Então, como que eu vou ser diferente? Como eu vou me destacar numa grande instituição, né? E aí, como a tecnologia sempre foi minha paixão, meu interesse, eu sempre gostei muito de escrever, muito de falar, eu comecei pessoalmente a fazer tudo de conteúdo de tech. Como é que foi isso, assim? Você viu essa oportunidade, viu que era uma forma de você se destacar e pegar os seus pontos fortes, você chegou pro seu chefe e... Não. Falou? Não. Como foi o primeiro movimento? Nunca teve essa conversa. Não, basicamente foi assim. Na pandemia, tinha um round a cada segundo, né? 2020, 2021. Sim. Então, o mercado estava muito aquecido. E eu sou muito ansiosa. Então, eu ficava aflita de que eu não estava conseguindo acompanhar o que estava acontecendo. Então, eu ficava assim, gente, as coisas estão saindo, eu não estou vendo. Não sei meu mesmo. E um dia eu estava correndo e tive a ideia de falar, cara, eu acho que se eu estou passando por isso, acho que outras pessoas devem estar passando por isso. Inclusive meus clientes, que na época eram fundos de public equity. Falei, eu vou fazer um e-mail semanal em que eu resumo quais são as notícias, boto algumas opiniões e estou ajudando todo mundo. Estou me ajudando, porque eu estou aprendendo, e estou ajudando o próximo, que também está vendo todas as notícias que estão saindo. E aí eu criei do meu e-mail pessoal para 30 pessoas em cópia oculta. E aí o negócio escalou e virou o que é hoje. Nossa, muito legal. Eu não conhecia essa história. E aí no banco o que aconteceu foi que eu comecei como Equity Sales e aí lá em 2020, 2021, tiveram muitas empresas de tecnologia que listaram. Tipo a Melius, na época, que hoje em dia não existe mais, a Get Ninjas, a própria Localweb. Então, o trabalho de Equity Sales, ele também é vender os IPOs para os investidores. Então, eu acabei focando nos IPOs de tecnologia.
Então, eu acabei meio que indo para o mundo de tech dentro do banco, meio que forçando, né, de certa forma. E aí, eventualmente, eu virei só de tecnologia no banco de investimento. Eu acho que foi uma forma também de inovar num setor tradicional e trazer um toque seu, assim, porque foi um diferencial também. Eu lembro que você foi o primeiro rosto, assim, que eu acho que eu vi do Itaú para fora, assim, né, no sentido de falar de tecnologia e tudo mais. Então, assim, dar um rosto também, dar a sua cara, é muito legal saber que começou de um interesse seu, que você estava no overload de informações, assim, né? Total. E aí começaram a me chamar para falar em evento, dar palestra, eu sempre topava, obviamente clearing com o banco, eu sempre topava. E aí, assim, eu acho que na verdade, nem eu acreditei, nem eu acredito como que eu consigo manter essa consistência toda semana. Exato, entendeu? Eu acho que até hoje eu tô me perguntando. Então, acho que outras pessoas também se perguntaram. Então, acho que não acharam que ia virar uma coisa tão perene, sabe? E virou, e que bom, e eu acho muito, muito bacana. Me conta como que é o processo de criação, assim, tipo, porque tem, número um, muita informação, né? E você precisa condensar, assim. O que você acha que falta ou faltava no momento que você começou a Latam Tech Weekly, que te motivou a falar assim, esse é o formato ideal, eu acho que precisa ser semanal, acho que eu deveria acompanhar os deals que estão acontecendo. Tipo, o que você acha que faltava nesse mercado? Então, eu tendo a achar, tem uma frase muito boa, que a maior dificuldade atualmente, quando a informação ela é muito fácil de se obter, é você separar o que importa do barulho. Não necessariamente barulho são coisas banais, mas são coisas que não importam para aquele tema que você está focando, tá? Sim. E o que eu acho e achava que faltava, e eu ainda acredito que falta, é assim, um lugar, se eu fosse falar de tecnologia Latam, que seja consolidado o que está acontecendo sem muito blá blá blá, entendeu? Como eu não cobro, eu nunca vou cobrar. Pela newsletter. E meu objetivo é, de fato, disseminar o conhecimento. E eu, aí, nas minhas cadeiras do banco, eu via que os fundos gringos tinham pouco conhecimento do que estava acontecendo na região, porque não tem um grande portal em inglês que fale sobre o que está acontecendo na América Latina. Sim. Falei, cara, é isso que está faltando. E aí eu double down e consegui criar um negócio que é muito interessante, que eu ando aqui no evento, todo mundo fala comigo, fala, você não me conhece, mas eu te conheço, e tá muito legal. E eu vejo que é um trabalho que vale a pena. E assim, acho que só dando um contexto do trabalho, porque, por exemplo, eu várias vezes pesquiso no PitchBook, a gente tem acesso lá em Berkeley, para achar, tipo, os deals, valuation das empresas, os rounds, e cara, essa informação, ela não é, as informações que você coloca ali resumidas não são fáceis de ser, assim, está em um lugar só, que você consegue achar tudo. Enfim, acho que o PitchBook é um software, não é uma newsletter, mas assim, são informações que não são tão fáceis de serem achadas e consolidadas, sabe? Por isso que eu acho, todo mundo fala assim, não, AI vai acabar com os criadores de conteúdo. Não, depende muito do criador de conteúdo. Porque no meu caso, eu olho todas as fontes de notícia e eu seleciono, o meu filtro, sei lá, do que eu acho relevante. Então tem coisas que às vezes eu incluo, sei lá, macro do Brasil, macro Argentina, que eu sei que vai ser relevante para o investidor. E aí eu incluo lá. A mesma notícia, as notícias estão todas na newsletter. Essas mesmas notícias estão em 70 fontes diferentes. Me diz qual AI vai conseguir ir para 70 fontes, selecionar o que é relevante, condensar num negócio que né? Sim. Enfim. Então acho que é bacana. E foi interessante, você falou que rodou aqui, que o pessoal, né, fala, eu já vi seu conteúdo e tal. Como que você enxerga o papel desse tipo de conteúdo, dessa criação de conteúdo no ecossistema de inovação, assim? Você já teve algum relato de alguém que falou, nossa, eu fiquei inspirado pelo que eu li? Como que você acha que isso fortalece o ecossistema como um todo, sabe? Fortalece muito. Eu acho que é quase que aquela coisa que a gente fala muito em faculdade, fala do flywheel effect, né? Obviamente, no começo, a newsletter era muito pequena e as pessoas ficavam lisonjeadas de que eu selecionei aquela notícia para estar lá, mas era banal, né? Hoje em dia, como são 12 mil pessoas lendo globalmente e sai no site da Nasdaq, o negócio tem um outro peso. Então eu fico muito feliz quando eu incluo, como eu disse, assim, eu não cobro por nada, então eu incluo coisas que eu genuinamente acredito que são relevantes para aquele meu leitor ler.
quando eu incluo uma notícia de uma empresa, cara, eu encontro founder falando assim, cara, você incluiu o negócio da minha empresa, fiquei super feliz e tal. E por que isso é relevante para o ecossistema de inovação? Eu estou gerando awareness para o que está acontecendo na América Latina. Tipo, é muita prepotência a gente achar, infelizmente, que aqui no Vale do Silício, os big investors estão, tipo, super olhando para o nitty-gritty que está acontecendo lá. Não estão, eles têm 1000 outras coisas para olhar. Então, se eu trago um tipo de informação que é condensado e focado, talvez ele dedique meia hora do tempo dele para ler aquilo, entendeu? Então, eu acho que o trabalho é sempre gerar awareness para a região. Uhum. Não, muito legal, assim. E dado que você gera esse awareness e também acompanha, o que você acha que falta no Brasil para a gente se tornar um hub de inovação? Assim, acho que a gente tem diversos problemas. Sim, mas... muito boa pergunta. Eu acho que no final tudo volta para a educação, né? De novo, nós somos muito sortudas, né? De podermos estar aqui, né? Falarmos inglês, estudarmos nas melhores faculdades. Também é prepotência assumir que a maioria da população tem isso porque não tem. Então eu acho que a inovação, o empreendedorismo, ele vem de resolver problemas. Mas você só tem a ideia de resolver problemas se você é educado para entender o que é problema. Sim. Então, se a gente, na raiz do negócio, não está com uma educação de qualidade, é muito mais difícil você evoluir ao longo da pirâmide. Então, acho que se a gente construir uma base um pouco mais sólida, a gente vai ter cada vez mais bons empreendedores. Acho que é um desafio. Muito legal. E você acha que se a Júlia cobrisse aqui nos Estados Unidos, aqui no Vale, versus ela vai cobrir lá no Brasil, como é que você acha que ia ser sua newsletter? Assim. Nossa, acho que ia ser muito diferente. Assim, o que você acha que ia ter de cobertura que é diferente? Não, eu acho que assim, porque o mercado nos Estados Unidos é muito maior. Sim. Então, beleza, eu sou muito nichada porque eu falo de Latam, Tech, Venture Backed. Mas aqui nos Estados Unidos eu acho que eu teria que ser ainda mais, porque é muita transação, e é muita transação de muitos setores, todo dia, o mercado é muito mais profundo. Então, se eu fosse escrever conteúdo aqui, eu acho que eu iria ter que focar em alguma coisa. Tipo, por exemplo, o Cloud Judgment, do partner do Altimeter, é muito legal, mas ele só fala de SaaS, Sim. empresa listada e algumas tendências. Acabou, sabe? E por isso que tem muita qualidade, porque é uma coisa muito focada. Eu tenho medo de, se eu meio que replicasse minha newsletter para os Estados Unidos, eu acho que ela ia ficar generalista demais, entendeu? Não sei se ia ter valor. Sim, sim. Não, você vê que aqui, por exemplo, até os fundos de VC aqui no Brasil, né? No Brasil são mais agnósticos, e aqui nos Estados Unidos os fundos de VC são focados. Eu investo em climate energy. Sim, só SaaS de tal assim, mercado. Então, é um mercado tão grande que precisa ser nichado para ter especialização suficiente. Exatamente. E você está falando de setor assim, tem algum setor favorito que você fala assim, nossa, eu amo acompanhar esse setor, é meu conteúdo favorito, me conta um pouco. Tem. Inclusive, eu já escrevi um capítulo de um livro sobre fintech lá no Brasil. Assim, é bem legal um projeto de 20 mulheres que escreveram sobre diferentes temas. Eu escrevi sobre Open Banking. Isso foi em 2019. 19 a 20. Mas tudo isso para falar que eu acho muito interessante todos os temas relacionados à infraestrutura de fintech na América Latina. Porque é o fator, né, eu acho que você vai concordar comigo, que a gente tem muito mais avançado do que os Estados Unidos. Então, acho que o Banco Central fez um bom trabalho, o PIX, todas as regulações, instituições de pagamento, SCD, etc. Assim, a gente conseguiu abrir o mercado, é um negócio que você olha e é de dar orgulho, sabe? Eu acho que as fintechs do Brasil, elas estão pau a pau com as fintechs aqui, entendeu? Sim. E super evoluídas. Então, se eu tivesse que escolher um setor, eu escolheria esse, porque me anima e você vê a mudança, assim, é muito palpável no nosso dia a dia. Tipo, o Pix mudou muito a nossa vida. Uhum. Então, eu acho muito legal acompanhar, entendeu? Não, é engraçado, porque, assim, o Zelle, tem o Zelle aqui que é parecido com o Pix, assim, mas é uma estrutura bancária totalmente diferente. Que não conversa com todos os bancos. E assim, eu me pergunto às vezes por que o Brasil desenvolveu tanto o sistema financeiro versus aqui nos Estados Unidos, assim. Eu não sei se você tem uma opinião, eu não sei se é pelo volume de fraude, eu não sei se foi... Eu acho que aqui nos Estados Unidos nunca foi nunca tenha sido um problema muito latente, o negócio do boleto. É tipo
uma jabuticaba, né? Então, acho que o Brasil, hiperinflação, assim... Pagamento aqui demora dias para processar. Lá no Brasil, na hora. Porque, então, eu acho que isso é tudo resquício da hiperinflação. Porque se você demorasse um dia, aquele dinheiro já valia outra coisa diferente, entendeu? Então, eu acho que é isso. E também, acho que a gente teve a gente tem boas instituições financeiras que também são abertas a inovar e tal. Enfim, próprio Itaú. Então, acho que é uma mistura. Não, legal. E agora, uma pergunta, assim, tem alguma empresa que desde que você começou a trabalhar com tecnologia, você acompanhava e falava assim, nossa, eu torço muito por essa empresa e ela deu certo e tá ali entre as favoritas de acompanhar e falar, nossa, eu tava ali no Series A, por exemplo. É muito difícil escolher uma. E, enfim, a gente tem muito caso de empresa bacana, sabe? Que tá dando certo. Mas quando você me falou que você ia fazer essa pergunta, eu fiquei pensando assim... E a primeira que me veio à cabeça, acho que porque acabou de fazer uma transação com o banco, foi a Canastra. Eu conheci o Gustavo, ele tava assim, ele foi lá no banco, tomar um café comigo, tipo, 7h30 da noite, porque era a hora que eu tinha, contar um pouco do projeto. E eu falei, cara, que legal esse cara. E eu fui acompanhando, e hoje em dia, enfim, é uma empresa que o banco investiu e que tá voando, né? E qual que você acha que foi o diferencial da Canastra, assim, pro investimento do banco? Eu acho que eles resolvem uma dor muito latente, assim, o mercado financeiro, o back-office, ele ainda é muito Excel, né, muito sujeito a erros. Ajuste manual. Então, eu acho que eles trazem uma pegada de inovação e os fundadores são muito bons, então acho que foi um baita acerto do banco. E você acha que assim, essas startups que mantêm o funding e que fazem sucesso, assim, é uma questão muito de execução, assim, por exemplo, você deu esse exemplo da Canastra, que eles executam bem e aí a empresa vai crescendo, sabe? Aprende com os erros. Das empresas que você acompanha. Eu acho que é sempre um trial and error, né? Eu acho que é tentativa e erro toda hora. É difícil eu avaliar sem ter sido founder ainda. Sim. No sentido de que eu não gosto muito às vezes, também prepotência que alguns investidores que nunca sentaram na cadeira do fundador têm para apontar dedos. Porque eu acho que deve ser tão difícil. Tão difícil. Sim. Então, acho que é uma jornada de foco, de tentativa e erro, de tomar porrada e levantar, e etc. Que eu admiro muito. Porque eu pessoalmente, nunca tive coragem. Acho que esse é um ótimo ponto. Eu acho que é muito legal você trazer isso, assim, mesmo cobrindo por tanto tempo esse tipo de conteúdo, trazer essa visibilidade que é difícil. É muito fácil apontar o dedo, né? Não, e a gente só fica sabendo das histórias que dão certo. A gente não sabe da galera que, né, talvez teve um problema, enfim. Não, legal. Assim, acho que indo pro final aqui, eu tenho mais 2 perguntas aqui. Uma, eu nem te falei sobre ela, mas eu queria te fazer. Tá bom. Primeiro, assim, veterana de BSV, já veio vários anos aqui. O que você gosta da conferência, assim? O que você acha que tem de diferencial, enfim? Pra valer o tempo de sair lá do BBA, vir pra cá acompanhar. Eu acho que é uma mistura muito interessante de público que a gente não tem em nenhuma outra conferência. No sentido que, assim, você tem aqui os estudantes que estão, né, vivendo isso e vendo isso. Você tem um pouco dos bancos, que traz uma cabeça da gente também querer estar perto desse ecossistema, mas com uma visão completamente diferente. Os empreendedores, que também estão aqui querendo escutar da galera que está no palco, que necessariamente são gringos e não são brasileiros, ou seja, você escuta conteúdo, né, de qualidade. Interagindo com os fundos que estão aqui também, dando sopa por aí. Então, assim, você tem uma combinação meio mágica, assim. Não, muito legal, legal. Assim, a gente tem um blend grande aqui de audiência no podcast e tem muita gente que está começando carreira que pensa em empreender, pensa em trabalhar em consultoria, ir para banco, tá um pouco em dúvida. E aí foi muito legal você ter contado a sua história e trazer assim, eu comecei em private equity, depois eu precisava me diferenciar no banco e eu gosto de escrever, eu tinha muita curiosidade, sou muito ansiosa, precisava, né? Acho que a oportunidade, ela encontrou também o seu esforço, digamos assim, ao longo do tempo. Você tem alguma dica para dar para quem está lá no meio da faculdade e, assim, ou se você pudesse dar uma dica para você mesma naquele tempo, sabe?
em vários caminhos você pode percorrer. A dica que eu gostaria de ter me dado quando eu era mais nova, que eu acho que cabe muito para os estudantes, seja ele undergrad ou MBA, é que quando a gente está ali no olho do furacão, isso em tudo na vida, a gente acha que aquilo é a decisão da sua vida. Tipo, será que eu vou fazer A ou B? Meu Deus, estou muito na dúvida. Cara, a vida ela é muito assim, né? Acho que só depois de tempo, a gente estava falando, vou fazer 36 anos, tenho, sei lá, 14 de mercado financeiro. Não é muita coisa, mas já é alguma história. Quando a gente está no olho do furacão, a gente tende a hiperestimar os movimentos. A gente tem que aprender a olhar de fora e ver o que aquilo vai ser no histórico de uma vida. Porque às vezes a decisão que você vai tomar de ir para banco ou para consultoria agora é relevante? É, porque você vai ter que fazer o application, né? Mas se daqui a 2 anos não for isso, você vai mudar. E vai estar tudo bem se você encontrar seu caminho, entendeu? Então acho que seria isso, né? Ter um pouco mais de calma. E como que você, assim, até uma dúvida, você tinha segurança no caminho, quando você começou a criar o conteúdo para o público mesmo? Você começou a newsletter com 30 pessoas. Não. Como foi, assim? Você falou, nossa... Hoje, imagina, as pessoas olham pra mim e falam, nossa, como ela... Eu tô até agora tentando ver, sabe? Acho que as pessoas, elas ficam olhando de fora e acham que a gente tem... E aqui sendo super transparente, como eu sou, assim, eu acho que as pessoas olham de fora e acham que a gente tem tudo figured out, né? Sim. Cara, não é verdade, sabe? Você vai olhando a fundo, não tem. Eu acho que eu não tinha a crença de que ia ficar tão grande, ficou. E agora, assim, eu vendo o que eu construí, eu falo, cara, realmente, meio que tipo, pat on the back, sabe? Fui resiliente. Mas se eu achava, não, eu acredito que o conteúdo tem um poder absurdo. Mas que se eu achava que ia virar isso, jamais. Muito legal. E como que você foi lidando, assim, com essa insegurança que bate às vezes e que às vezes bate em você, assim? Acho que às vezes bate. Um passo de cada vez? Como que é? Cara, eu já falei sobre isso numa outra entrevista, que é até uma coisa que eu meio que repito na minha cabeça de forma constante. Que é você tem que confiar no seu taco. Em todas as situações. Então, tem situações que você vai ser pior. E tá tudo bem. Mas se você souber o seu valor, o seu taco, naquela jogada que você tá, naquele momento. Volta e meia no banco em situações de estresse. Eu preciso ir no banheiro, fiquei até arrepiada. Eu preciso ir no banheiro, eu sento e falo, cara, confia no teu taco, confia no teu taco. Fica tipo um mantra, entendeu? E aí você volta já pra sala com outra cara e vai. Acho que seria isso. Nossa, muito legal. Muito legal. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Por ouvir, assim. Foi de verdade inspirador. Acho que como mulher também, eu acho que ver a posição que você está ocupando. E aqui também na BSV, ela cheia de reunião e eu consegui um tempo. Legal. Então, assim, muito legal ver a posição que você está alcançando pelas mulheres, inclusive. Então, Obrigada. 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 Por ter vindo também. Imagina, prazer. Prazer. Obrigada.